E aqui damos início a mais um Guimarães em Debate, um olhar sobre a atualidade do Conselho de Guimarães através das opiniões avalizadas da Mariana Silva, do Vítor Oliveira e do Manuel Ribeiro, que nos próximos 45 minutos vão olhar para um tema que é inevitável no programa de hoje, que se refere às eleições legislativas do passado domingo, dia 18. Isto será, de facto, o prato forte da edição de hoje do Guimarães em Debate, um programa do Jornal de Guimarães, quinzenalmente, através das diferentes plataformas digitais do Jornal de Guimarães. Minha senhora, meus senhores, bem-vindos. Vamos olhar em frente, mas tendo presente o que se passou no passado domingo. Houve eleições legislativas e houve... Talvez aqui não precisemos de ir buscar muitos adjetivos, mas houve alguma coisa de muito notório que aconteceu. Vítor Oliveira provavelmente tem aí não sei quantas razões para falar sobre as eleições do passado domingo. Sim, António, olá, claro que sim. Cumprimento o António Magalhães, o nosso anfitrião, também o Manuel Ribeiro, a Mariana Silva e ainda o professor Alfredo Oliveira, diretor do Jornal de Guimarães, Elvira Magalhães também, que assiste tecnicamente este programa. Mas para percebermos alguns fenómenos é preciso fazer história. Eu vou recuar, se me permite, António, 1 ano e meio. E porquê? Porque António Costa demitiu-se nesta altura, em novembro de 2023. O PS foi a eleições internas, em dezembro, logo a seguir. Pedro Nuno Santos apresentou-se, dizendo que tinha o sonho de ser secretário-geral do Partido Socialista. Era o que lhe faltava ser no PS, uma vez que já tinha estado na JS. Mas teve o poder como objetivo. Foi tudo feito a correr na altura, demitiu-se em novembro o António Costa, eleições em dezembro, eleições internas, depois as eleições legislativas foram em março, no dia 10 do ano seguinte, em 2024. A verdade é que os militantes concretizaram o sonho de Pedro Nuno Santos, achando que o histórico recente do então ministro poderia ser esquecido, poderia ser diluído com o tempo. O candidato fraturante, que se anunciava fraturante, acabou por se fraturar pela segunda vez. Agora, há que repensar apostas, há que repensar estratégias. Há uma tarefa árdua pela frente, pelo Partido Socialista, a nível nacional, mas a culpa não é só de Pedro Santos. Há um acumulado de situações de Pedro Nuno Santos. Há um acumulado de situações que daqui a pouco vamos abordar. O próximo líder terá que entrar em acordos agora com o Governo, enquanto constrói ao mesmo tempo uma alternativa com esse mesmo Governo, mas considero que, antes de mais, depois de impulsado o novo responsável do Partido Socialista, o PS devia de pedir desculpas a quem desiludiu. Fazer um ato de contrição. Quem não aprende com os erros do passado, o futuro será sempre uma roleta russa. Mas, neste processo, o PST, António, também não se pode ficar a rir. Por 3 motivos. Porque depende da maioria, que não tem, e vai continuar a obrigar a negociar, tal como na primeira legislatura. Depois, a segunda razão. Estas eleições deram à AD um resultado melhor do que estava, é verdade, mas continua a ser insuficiente para que a coligação se torne na potência política que esperaria estar nesta altura. E a terceira razão, um PS fraco e um PS em convulsão não é do interesse de ninguém, a não ser da extrema-direita. Portanto, sejamos claros a esse nível. PS e PSD têm sido os partidos do arco da governação, estão há 50 anos do poder, existe um desgaste em relação a partidos mais recentes, que se apresentam com mensagens de esperança, com promessas de uma vida melhor. E a verdade é que as pessoas deixaram de acreditar. No fundo, acabam por seguir o Messias, não é? O canto da sereia. A maior parte dos jovens, António, acha que vai viver pior do que os seus pais. E reina o pessimismo e não o otimismo nesta altura. E por essa razão, há uma rejeição do tempo contemporâneo, a rejeição do sistema, que outrora não era assim. Ora, estas memórias constroem ansiedade, constroem apreensão. E há aqui uma ordem social que está invertida. As pessoas estão cansadas de políticos cinematográficos,
toda a retórica é assente numa narrativa pré-concebida, com clichês, com frases feitas. Há uma cultura de imagem em vez da cultura da palavra. E o que é que temos assistido? Às tais falsas promessas, onde muitas vezes promeia-se e cultiva-se o ócio, tira-se férias quem está nos cargos públicos em vez de trabalhar para as pessoas. E as pessoas hoje em dia, que estão mais formadas, sentem precisamente isso. E 3 eleições depois, continuamos com a conversa de tentar perceber o fenómeno Chega. Ora, o Chega passou de 12 deputados em 2022 para 58 em 2025. E o que é que os partidos tradicionais andaram a fazer nos últimos anos? Andaram a insuflar o Chega, andaram a dar força, como fazendo exatamente aquilo que eu há pouco acabei de referir, usando palavras ambíguas, não cumprindo com a palavra, não falando a verdade, e atacam o Chega e continuam a ignorar que 1.200.000 pessoas estão descontentes com os partidos. E depois, outro pormenor, e já termino nesta primeira intervenção. 2,1 milhões de portugueses são pobres, vivem com menos de 600 euros. E os partidos tradicionais deixaram de falar para estas pessoas. Vítor Oliveira, mas noto no seu discurso um certo desencanto. E assim, não sei se concorda comigo, mas é a leitura que eu faço do seu discurso, sobretudo nesta última parte, um certo desencanto. E então pergunto-lhe, não ficou surpreendido com o resultado? Eu não achei que o Partido Socialista fosse ganhar. Aliás, em conversa no final, no último programa, nas nossas conversas de circunstância, eu fiz questão de dizer isso mesmo antes das eleições. Portanto, em off, nós conversamos aqui. Agora, não acreditava, e de facto, que o Partido Socialista caísse para 3º lugar. Isso não, mas é o resultado do facto do Partido Socialista e de outros. Porque aquilo que eu disse, são 2 partidos do arco da governação que estão há 50 anos no poder. Passaram a falar para dentro, para conquistar primeiro o eleitorado interno do partido, ganham o partido, mas perdem o país. Parece que vivem em bolhas de condomínios fechados, abstraídos da realidade, e o resultado foi o que aconteceu no último domingo. Mariana Silva, e então, no domingo, aconteceram alguns descalabros. Que leitura é que fazes dos resultados? A leitura é simples, não é? A leitura é que a vida das pessoas está cada vez pior e as pessoas disseram no voto que estavam descontentes com o caminho que o país está a levar e com as condições de vida às quais estão condenadas. Condenadas na cabeça delas, porque nada é inevitável e nós podemos sempre mudar as políticas para melhorar a vida das pessoas. E agora, e aquilo que nós... Houve em que o chamado voto de protesto era feito sobretudo à esquerda. Ora, está a haver aqui uma mudança muito grande. Ou seja, agora esse voto de protesto é feito à direita, à extrema-direita. É verdade, é verdade. O que é que está a acontecer então, Mariana? Não sei, se calhar a partir de quarta-feira, se estivéssemos sempre em casa a ver televisão, estaríamos sempre a olhar para uma televisão ou para uma ambulância ou para uma porta do hospital. Por isso, não sei se isto aqui também não tem significado, não é? Na cabeça das pessoas e naquela informação que se pretende formatar na cabeça das pessoas. A dado momento, no discurso do Vítor, ele fala de PSD e PS e depois passa a dizer os partidos tradicionais, sim, não é? Os partidos da governação. Os partidos, ok, então não englobas todos, não é? Eu acho é que temos que perceber que quando o PS pediu maioria absoluta, as pessoas deram-lhe maioria absoluta. Foi com o Costa, em 2023. Que foi a vida dele, foi tratada a vida dele. E abandonou o país e abandonou o PS. Ponto. E por isso a CDU já tinha rejeitado um orçamento porque considerava que o caminho que o PS estava a levar não podia ser aquele, porque estava a condenar as pessoas à pobreza, e fomos muito atacados por causa disso, e como sabem, eu tenho cargos de responsabilidade, eu recebi mensagens aterradoras de pessoas a dizer que a culpa era nossa, que isto ia tudo virar ao contrário porque a culpa era da CDU, eu recebi de tudo.
Quando o Costa se demite, eu recebi igual, que a culpa também era nossa e que isto... Porque a CDU tem 3, tem 4, tem 5, mas a culpa é sempre deles, não é? Pronto. E por isso, parece-me, é que houve da parte do PS um enterrar a cabeça na areia e não perceber o caminho que estávamos a seguir e que estava a ser alimentado. Porque não só não aproveitou a maioria para melhorar a vida das pessoas, tal como lhe tinha pedido, não é? Como as pessoas se sentiram traídas e perceberam que, afinal, não vale a pena confiar, vamos aqui mudar a agulha. E este voto de protesto pode ser avaliado por muitas vertentes e olhado de muitas formas. Pode ser avaliado pelo número altíssimo que o Vítor nos apresentou aqui de pobreza e um cansaço extremo que as pessoas estão a sentir. Pode ser avaliado porque há quem esteja a alimentar a extrema-direita e está na história. Não há hipótese, está na história, se voltarmos à história, está lá tudo escrito, é tudo igual, e até um passado recente. Aconteceu com o Bolsonaro, aconteceu com o Trump, isto está na história, está tudo contado, ninguém inventou a roda. E por isso, a surpresa não foi assim tão grande para mim, não é? Para mim, pessoalmente. Agora, que não nos podemos convencer que tendo um Parlamento mais virado à direita, vamos ter estabilidade governativa, não nos podemos convencer disso, porque isso não é verdade, porque se a vida das pessoas não melhorar, não há estabilidade no país. E aquilo que nós vimos até agora foi que este grupo de partidos à direita não está para construir uma vida melhor para os portugueses. Está para construir uma vida melhor para alguns portugueses. E por isso, aquilo que nós vamos sentir daqui para a frente continuará a ser as dificuldades que as pessoas vão sentir no custo de vida, as dificuldades que as pessoas vão sentir na habitação, as dificuldades que nós podemos transpor para aquilo que é Guimarães. Mariana, e não podemos dizer as dificuldades que as pessoas vão sentir nos transportes, por exemplo, nos transportes, que falham tantas vezes. Exatamente, está que vão sentir nos transportes. Pá. Pois, e porquê? Podíamos ir aí também, pois não é? Podíamos ir aí, porque este governo decidiu argumentar que não podia fazer nada porque estava em gestão. Sendo que quando foi no tempo do Passos Coelho, já pôde, em gestão, já pôde vender a TAP. Quer dizer, vamos lá ver, vamos nos orientar aqui naquilo que são as opções políticas. E por isso as pessoas estão revoltadas, têm direito a estar, estão cansadas, estão no seu direito, votaram nestes partidos ou naquele partido por esse cansaço e não podem ser julgadas por isso. Não é porque são menos inteligentes, nem são mais inteligentes, ou são mais pobres, ou são mais ricas, porque há de tudo. Não há só pobres a votar no Chega, há de tudo, não é? E por isso, nós não podemos, apesar dos estudos que vão sendo feitos da faixa etária, do género, pronto, isso nós podemos avaliar daquilo desses estudos. Mas nós não temos o direito de criticar, porque nós, há 50, estamos a comemorar as primeiras eleições livres em Portugal. E por isso é que isto ainda torna isto com uma carga ainda mais pesada, pelo menos para mim pessoalmente. E depois, porque nós não podemos ter uma Constituição que nos garante a habitação e as pessoas neste momento não têm direito à habitação. Imaginemos quando estas pessoas ainda nem para lá entraram e já estão a ameaçar a mudança da Constituição. Estas pessoas ainda nem para lá entraram e já estão a ameaçar a alteração à lei da greve. E aquilo que nós vamos assistir um pouco por todo o país nas políticas nacionais vai se refletir também naquilo que são as políticas locais. Não há dúvida. Sim, rapidamente, Vítor, para irmos ao Manuel Ribeiro. Isto tem de acontecer para as pessoas perceberem a quem votar. Eu não acho, nós não temos que pagar nada. Isso de pagar é muito católico. Isso de pagar é muito católico. Por minha culpa, minha tão grande culpa. As pessoas têm que ter mais literacia, as pessoas têm que ser mais literacia política, as pessoas têm que ser informadas, não se pode esconder. Eu vou ser aqui muito sincera com vocês e estou mesmo a terminar, António, para o Manuel poder falar. Eu não posso achar que estou a jogar o mesmo jogo, nas mesmas condições, não é? Enquanto candidata, se em Braga, quando foram anunciados os candidatos da lista de Braga, porque estavam lá todos e deram todos a cara, há um jornal de Guimarães que opta por não pôr a fotografia dos candidatos, põe a fotografia a dizer só CDU.
Isso é tirar a informação às pessoas. E é alimentar outro tipo de políticas que estão a ser alimentadas há anos. Isto não é de hoje, isto não aconteceu o ano passado. Nós estamos a caminhar para o retrocesso, não estamos a caminhar para o desenvolvimento nem para o progresso. E como é que o cidadão Manuel Ribeiro assistiu à vitória da AD no passado domingo? Provavelmente comemorou ao fim do dia, imagino eu. Bem, também não foi uma comemoração exuberante. Mas comemorou. Comemorei porque realmente a AD reforçou a votação a nível nacional e principalmente no Conselho de Guimarães reforçou a sua votação, ficou à frente do PS quase 7 mil votos. Mas o que foi verdadeiramente preocupante foi a subida do Chega, na minha perspectiva. E eu até posso contar um episódio que eu estava como delegado na mesa 2, e por coincidência, era uma mesa que só tinha meninas, e elas estavam a abrir os votos e estavam a fazer a separação por partidos. E elas só diziam, Chega, Chega, Chega. Eu até mandei logo uma mensagem, o Chega vai ganhar as eleições, porque só havia Chega e o monte do Chega, coincidiu, não é, naquela altura, estavam a abrir boletins do Chega. E fiquei preocupadíssimo, não é? E por acaso, e nessa mesa também o Chega ficou em segundo lugar, depois da AD relegou o PS para o terceiro lugar. E por uma margem significativa. Aí é que foi preocupante, porque eu estive todo o dia na zona da escola, onde estavam as assembleias de voto, e eu sinceramente não reconheci ninguém que ia votar no Chega. E no final do dia tínhamos lá quase 1000 votos. É sério, nós vamos olhando para as pessoas, quer dizer, e no dia das eleições, que bem cara, Júlio, exato, este é do PS, este é do AD, interiormente, no nosso pensamento, este é da CDU, de uma forma natural, sem qualquer interferência. Sinceramente, não vi ninguém que fosse do Chega. E os votos apareceram, pá. 10 segundos, só para acrescentar, porque vai ajudar o seu raciocínio. Na segunda-feira à noite, no primeiro dia de aulas após as eleições, um dos meus filhos chegou a casa e disse, papá, na minha sala, só eu, não foi ele, neste caso foi o pai, não é? Ou a mãe, e outro menino, não é? Que votámos, não votámos no Chega, o resto votou tudo no Chega. Numa turma. Portanto, os filhos a refletirem numa escola central. A opção de voto dos pais. E, portanto, fiquei preocupadíssimo com isso. Mas quer dizer, este fenómeno do Chega tem que ter explicação. Eu sei que tem explicações pluricausais e multicausais que nunca mais saímos daqui. Mas, de qualquer maneira, temos que encontrar a causa principal. E eu acho que a causa principal foi o PS. O PS foi penalizado nestas eleições e houve decididamente uma transferência de uma boa parte dos votos que o PS perdeu para o Chega. Não tenho dúvidas absolutamente nenhumas. Assim como a gente da CDU a votar no Chega, eu sinceramente não consegui perceber este fenómeno, porque olha, eu ainda ontem o Daniel Oliveira deu este exemplo que parece-me que é flagrante e elucidativo. Lá em Rabo de Peixe, nos Açores, onde toda a gente vive de subsídios, toda a gente, uma grande parte, onde o Estado gasta muito dinheiro em subsídios. Também não há emprego. Certo, mas ganhou Chega nessa zona. O que é esquisito, quer dizer, não se compreende, porque o Chega faz uma campanha agressiva contra os que ele chama subsídio dependentes. E, portanto, não se compreende como eles não se reconhecem. Talvez, são os outros, talvez seja essa a explicação. Mas eu gostaria de ir mais além. Porque é que eu digo que é o principal responsável do PS? Nós ainda estamos a viver esse problema, esse flagelo. Nós temos todos os dias, à porta da AIMA, da Direção-Geral, aqui do Porto e noutros locais, centenas de imigrantes em filas para conseguirem um papel. E o PS criou esta situação com a manifestação de interesse, que entrou aí gente às carradas, aos magotes, sem que se tivesse criado um mecanismo no Estado que os pudesse acolher, registar e conhecer, de forma a sabermos quem é que entrou, quem é que não entrou. Não era para impedir, mas nós temos, como Estado, obrigação de organizar os imigrantes. E nós aqui não sentimos muito, mas no Alentejo, nem na região sul de Lisboa, e a votação foi elucidativa, não é? Onde há muitos imigrantes, o Chega subiu e subiu em grande nível.
E, portanto, isto é preocupante. E quem criou esta situação, quer queira, quer não, foi o PS, enquanto esteve no governo. E, por outro lado, o Chega também sobe, e aí agora vou apelar ao meu colega André Coelho Lima, que escreve uma crónica no Público, que ele diz que não foi o António Costa que criou o André Ventura, mas o António Costa alimentou o crescimento do André Ventura. Não foi só António. E ele disse que no Parlamento, quando o António Costa, naquelas intervenções quinquenais, não ligava nada ao PSD. Só queria, o tempo de antena era virado para o André Ventura. Estava-lhe a dar palco como se fosse o principal partido da oposição. Portanto, aquilo que o António Costa há anos não queria, fez crescer o Chega e que se transformou no segundo e no principal partido da oposição que vamos ter no Parlamento, em função do número de deputados. Manuel, sabe qual é uma das virtudes do Ventura? É que ele não está aliado à realidade. E ele não está aliado à realidade, não está. E ele sabe perceber e posicionar-se e conhecer as tendências do mercado. Ele sabe o que é notícia. Cá está. E ele sabe o que é notícia, ele sabe fabricar. Sim, eu acredito que ele domina muito bem as redes sociais, que saiba onde estão as fragilidades das pessoas, as fragilidades emocionais, e atua sobre isso. Mas de uma forma completamente, digamos assim, desleal e inadmissível para as pessoas razoáveis e normais, não é? Pelo menos eu não me revejo nesse comportamento que, a partir de casos concretos e isolados, se chama corrupta toda a gente, que se diz que se alimenta um discurso de ódio e que se alimenta um discurso de ódio, porque aquilo que nós estamos a alimentar, aquilo que se alimentou, e nós aqui em cima não notamos muito, porque nós não temos a diversidade de imigrantes que tem a Sul. Mas o que seria deste país se todos os imigrantes decidissem fazer greve? 2 dias. Sim. 2 dias de greve. Isso não temos. Todos os imigrantes deste país decidissem fazer greve. O país parava, isso compreendo. Na restauração, no turismo, na agricultura, nos lares, nos centros de saúde, eles estão em todo lado. Não há desemprego em Portugal, é muito baixo o desemprego em Portugal, e eles estão a contribuir para a segurança social. Claro, nós não podemos a alimentar um discurso de ódio. Mariana, sim, eu não estou a dizer que eu estou só a completar a ideia. Para a riqueza do país. Exatamente, eu estou só a completar a ideia. Agora, um Estado tem que ser organizado. Eu não estou a dizer o contrário. Tem que saber o que é que se passa no seu próprio Estado. E sobretudo não chamar ilegal a ninguém. É que vou repetir a mesma palavra, era uma bandalheira em relação à imigração. A questão é que nós não podemos dizer que há uma X pessoa que sabe o que é a realidade. Não, há uma X pessoa que sabe o que é a história e que sabe como é que se faz a história. Okay. E por isso, e que correu bem, e que lhe correu bem, porque a história é mesmo assim, não é? E por isso, como vimos, foi ocupar o SNS com uma doença que não era propriamente uma doença. Mas pronto, mas isso todos temos direito e ninguém pergunta quem lá vai. É atendido, ponto final. Vamos ver se daqui para a frente, com este grupo de partidos que tem mais poder, se vai continuar a ser assim. Se não, vamos perguntar às pessoas quem são, se têm ou não dinheiro, se têm ou não capacidade para ser atendidos no Serviço Nacional de Saúde. Importava e por isso há aqui esta questão importante. Importava também olhar para as consequências a nível local, isso vai ter reflexos a nível local, mas antes disso ainda gostava que o painel, num minuto, 2 minutos, ainda fizesse mais considerações sobre esta análise geral dos resultados. O que é que ninguém fala ou poucos falam destes resultados do Chega? Qual foi o conselho do país onde o Chega teve pior resultado? Fala-se onde teve melhor. O Alentejo, abaixo do Tejo. Qual foi o conselho do país onde não teve um bom desempenho, um bom resultado? Foi Oeiras. E porquê? Oeiras tem uma das populações mais qualificadas. Onde os rendimentos, em Oeiras, os rendimentos medianos são altos. O abandono escolar é baixo. Os serviços públicos estão presentes. Há espírito de comunidade porque a população sente que o seu líder defende o território. Mas isto não é só em Oeiras. Estes resultados vêm reflexos onde há mais de 50% da população com ensino superior. Ou seja, aí o Chega ficou abaixo dos 10%. Não só em meios urbanos, não só no litoral. Bragança. O Chega não elegeu um deputado. Não conseguiu eleger um deputado. Foi o único distrito, apesar da interioridade. Também são poucos, não é? As pessoas sentem que têm esperança no futuro quando o Chega abre as portas e fala de uma forma desmesurada, como a Mariana há pouco estava a referir.
as escolas ensinam, os bairros não são esquecidos, quem governa está presente. Quando isso acontece, o Chega não consegue entrar, não consegue introduzir e ganhar tentáculos. Ora, quando o Estado está onde tem de estar, quando na rua, na saúde, na escola, o Chega aí tem dificuldade em ganhar terreno. É verdade que uma grande franja do eleitorado do Chega é funcionalmente analfabeta, pois não compreende o alcance real do seu voto de todo. Querem soluções instantâneas porque estão cansados, como eu disse há pouco, de falsas promessas para problemas reais. E os políticos têm que fazer, como já falámos aqui noutras edições do Guimarães em Debate, têm que fazer uma autocrítica, perceberem porquê do aumento do Chega. E é como disse, tem de haver, o Chega faz o tal posicionamento político de forma a antecipar as tendências daquilo que as pessoas querem. Mariana, últimas considerações sobre este tema em geral? Não, eu acho que nós não podemos continuar a julgar as pessoas e a avaliá-las desta forma. Em Oeiras, eu conheço bem onde fiz campanha até durante muito tempo e eu percebo essa avaliação de Oeiras Valley, não é? Que é aquela coisa do grande investimento e Oeiras vai ser o futuro e tal, aquela ideia do Isaltino. O Isaltino tem uma capacidade de governação completamente diferente daquilo que eu já alguma vez vi. É muito próximo das pessoas, tem uma proximidade e uma abordagem ao cidadão muito próxima e isso traz, se calhar, alguns benefícios. E eu poderia até, se calhar, passar isto para a nossa realidade local e daquilo que vai ser no futuro, não é? Ou seja, há realmente um conhecimento daquilo que são as dificuldades das pessoas em Oeiras e daquilo que as pessoas pretendem e querem para a sua vida. Isso do abandono escolar pode não ser uma realidade, mas há muitas dificuldades naquilo que é a comunidade escolar em Oeiras e por isso nem tudo é assim tão brilhante. Nós podemos realmente perceber que pode haver uma proximidade que impede isso e é essa a avaliação que eu faço da CDU. Nós baixamos os votos, realmente perdemos um deputado, o PC perdeu um deputado, mas não foi o descalabro que foram outros partidos. E poderia ter sido. Não foi porque, a avaliação que eu faço é que não foi porque nós temos uma proximidade ao eleitor muito grande. Nós ajudamos a resolver os problemas, sabemos os problemas das pessoas, temos um discurso muito tocato lá, muito próximo das pessoas, as pessoas reconhecem-nos esse trabalho e se calhar é por aí, é ouvindo as pessoas nas próximas eleições e percebendo das suas dificuldades que se pode, se calhar, avançar para um outro caminho. Manuel Ribeiro, a Mariana Silva já estava a fazer a ponte para o próximo olhar que vamos ter, mas ainda queria ouvi-lo, se vir que é conveniente. Eu acho que é conveniente dilucidar mais uma ideia acerca deste tema, porque há bocado a Mariana disse que a vida está cada vez pior. A vida está cada vez pior, mas a tendência da maior parte dos países europeus e de Portugal agora também, nós somos quase, as tendências são as últimas a chegar a este canto da Europa, é que as pessoas veem esperança no centro-direita, enquanto não deixaram de ver esperança. Mas vai cumprir ou não vai cumprir? Na esquerda. E, portanto, isto é sintomático de alguma coisa. É sintomático de uma... Mas a direita não esconde o que quer. Não, de um princípio universal e que quase que não se pode, digamos assim, descredibilizar como a esquerda descredibiliza. É que a distribuição da riqueza tem que ser precedida da sua criação. E se andarmos com o carro à frente dos bois, como se costuma dizer, com este adágio de antigamente, não vamos a lado nenhum. Algum dia caímos. E, portanto, primeiro, as pessoas começaram a compreender que o país, ou qualquer país, tem que produzir riqueza e depois tem que a distribuir, justamente, principalmente com quem precisa, não é com quem se aproveita do sistema. Como daqui a pouco podemos eventualmente discutir isso. Já discutimos, com certeza. Vamos olhar então para a realidade local, vamos olhar para Guimarães. O Partido Socialista também perdeu votos em Guimarães e Vítor Oliveira era capaz de lhe perguntar se já notou alguma preocupação, ou ainda é muito cedo, pelos lados do Largo do Toral. Não é questão de notar preocupação, é questão de estar atento à realidade.
E a realidade é só uma. Temos de combater o populismo, porque ele alimenta-se da ausência, de ressentimento, de desilusão, e não podemos deixar que seja criada uma confederação de desiludidos. E não se trata só apenas de combater o Chega, trata-se de criar territórios onde ele, o Chega, não faça sentido. Como a política tem que estar presente, o futuro tem que ser possível, tem que haver responsabilidade. Quando o abandono se torna norma, quando o elevador social avaria, quando a escola deixa de ensinar a pensar, quando o Estado deixa de estar, é naturalmente um terreno fértil para o Chega ganhar espaço. Relativamente aqui a Guimarães... Era isso que eu ia perguntar, se esse retrato estava a aplicá-lo a Guimarães, ou se era... Tem de haver consciência de que o Partido Socialista, ao fim de 36 anos, tem de se reinventar. E esta esperança que o Ricardo Costa diz trazer, acredito que ele não será um Pedro Nuno Santos. Não irá cometer os mesmos erros, saberá rodear-se de pessoas com capacidade para dar o melhor para Guimarães, para estar presente, porque eu pergunto, nesta altura, quem está a fazer um trabalho de proximidade, um trabalho de território, de comunidade, estando presente no local. Isso é fundamental. Esse trabalho de proximidade, como há pouco aqui foi dito no debate, faz com que o Ricardo Costa não seja um homem só na campanha, como, por exemplo, foi o Pedro Nuno Santos. O Pedro Nuno Santos, várias vezes, aparecia sem os pesos pesados do Partido Socialista a nível nacional. E isso não acontece em Guimarães? Ou não aconteceu? É isso que estou a alertar, para não acontecer. Não é isso que eu estou a alertar, porque eu não consigo prever o futuro. Mas relativamente à questão de Guimarães... Mas Vítor, consegue ler o presente. Eu consigo ler o presente. E tem um longo passado na militância do Partido Socialista de Guimarães. 25 anos. É um ator privilegiado para comentar. Sim, claro. Repare, António, o Pedro Nuno Santos... Foi abandonado. Não percebi? Foi abandonado. O Pedro Nuno Santos, agora ele é que deixou, não é? Durante a campanha. Pode lembrar as queixas do Pedro Santana Lopes, não é? Do menino que estavam sempre a esbofeteá-lo no berço. O Pedro Nuno Santos, a nível de comunicação, na minha opinião, não funcionou de todo. Não funcionou de todo. Eu dou 3 exemplos, António. O Pedro Nuno Santos esteve em Guimarães 3 vezes. A 18 de janeiro, na apresentação da candidatura do Ricardo Costa. A 24 de abril, na apresentação dos candidatos do Partido Socialista às juntas de freguesia no Multiusos. E a 4 de maio, passado 10 dias, fez uma arruada do Toral ao Teatro Jordão. Na minha opinião, foram vezes a mais. Com toda a sinceridade. Um líder partidário, sabendo que Guimarães é tradicionalmente um país, uma cidade de esquerda, uma cidade de esquerda. Não, Manuel Ribeiro, eu estou a fazer a análise. Pois, faltam outros lados. Sabendo que é de esquerda, os votos, supostamente, já estão conquistados. Tem de ir conquistar onde eles não são. Exato, é o que eu estou a dizer. Vindo aqui 3 vezes a Guimarães, acho que é um excesso, sendo que a última vez foi separado com 10 dias. O que é que disse diferente no Multiusos e no Teatro Jordão? Ainda por cima, quando veio cá a Guimarães, foi no dia da mãe, às 14 horas, normalmente um horário tradicionalmente no dia da mãe, com almoços com as respectivas mães. Enfim. E assim foram 6.242 votos perdidos em Guimarães, entre as 2 eleições. São muitos votos. Em 2015 também aconteceu de igual forma. Em 2017 já se recuperou. Foram 2 anos de diferença, mas agora vamos ter só 2 meses. Até às autárquicas. E porquê? Temos junho e julho, agosto é o mês de gozo de férias, e depois setembro já é o ato eleitoral, setembro, outubro. Portanto, não há assim muito tempo. Quando me pergunta se há preocupação, não há preocupação. Há naturalmente. Também. Não, eu diria que foi um cartão amarelo para depois se trabalhar a sério, no sentido de termos o resultado eleitoral que normalmente tem acontecido em Guimarães em relação ao Partido Socialista. Voltaremos aí, Vítor Oliveira, por agora que eu vinha ouvirmos a Mariana. A Mariana já há pouco, de alguma forma, abriu a porta àquele que será o seu discurso, não é? A proximidade. Sim, mas eu acho que, e depois até, depois do meu discurso, o Manel até trouxe para aqui para completarmos a ideia, não é? Porque
Nós precisamos realmente de pôr o país a produzir e temos gente a pôr o país a produzir, não é? E por isso nós precisamos para Guimarães o mesmo que precisamos para todo o país, já falamos disso vezes sem conta e vamos continuar a falar, mas nós não podemos é ter habitação. Ainda ontem me disseram um T1 em Guimarães 1.400 euros. Um T1 em Guimarães a 1.400 euros. Não faz sentido absolutamente nenhum. Há um responsável, o Partido Nós Socialista. temos... Há 36 anos no governo. Vejamos, nós temos pessoas neste momento, e a pergunta é muito direta, se com este novo quadro político o Manel acredita que isto vai acabar, pessoas com contratos de 30 anos na mesma casa a serem postas fora da porta, se não pagam um bocadinho mais. E um bocadinho mais é mais 300 euros. Para pessoas que estão reformadas. Isto está a acontecer em Guimarães. E eu pergunto se com o novo cenário isto vai terminar, não é? E até, em jeito de brincadeira, para desanuviar aqui um bocadinho a história, a botija de gás, não é? A botija de gás em Portugal custa 36 euros. Em Espanha custa 16, Manel. Será que nós temos assim tanta diferença daqui para a Espanha? Mas já tem essa diferença há 30 anos também. Mas será que... Pronto, mas entretanto as políticas foram mudando, não é? E por isso... mas será que há aqui uma diferença tão grande com os nossos companheiros do lado, em termos económicos, para nós estarmos a pagar a este preço e eles estarem a pagar a um preço tão menor? Esta é que é a questão. E a questão para Guimarães vai ter que ser de proximidade, é óbvio. Não sei se de abandono ou não abandono, isso cada um é que sabe, não é? Sabe de si. Mas a questão é o reconhecimento. Não, por o discurso que o Vítor fez, até tive aqui pena do Ricardo Costa, e não sei se ele vai andar abandonado também, não é? Eu falei do Pedro Nuno Santos. Sim, e fizeste um apelo para não acontecer o mesmo com o Ricardo Costa, ou eu estou assim tão cansada e não percebi. Então tens que rever o programa porque eu não então eu estou cansada. Tem que saber. Então eu estou cansada. Tem que saber rodear-se de pessoas no sentido de envolver, agregar, para que haja a verdadeira envolvência para que não aconteça o mesmo ao Pedro Nuno Santos. Mas também percebi que o Ricardo Costa seria uma afiliado do Pedro Nuno Santos. Por isso é que ele veio cá 3 vezes, não é? Mas pronto, mas isso será outras questões. Estava a fazer campanha interna porque achava que ia continuar, Manuel, mas isso... Aqui a questão... São outros 500. Exato. Aqui a questão é que dos meus... Eu posso falar muito mal dos meus, mas se alguém fala, havia de ser bonito. Mas aqui a questão é daquilo que os guimaranenses precisam, e eles... Eu acho que não se vai refletir... e aqui não é positivo para o Manel, acho que não se vai refletir a mesma tendência das legislativas nas autárquicas, porque são eleições diferentes, porque as pessoas votam de uma forma diferente, é a tal proximidade, o tal reconhecimento do trabalho, o reconhecimento da cara até, não é? E por isso há aqui realmente, pode-nos dar aqui alguma garantia de continuidade, não é? Porque são muito próximas as próximas eleições, mas também pode acontecer tudo ao contrário, não é? O Expresso desta semana traz um estudo em que se procura demonstrar que há o risco de 19 concelhos passarem diretamente do Partido Socialista para o Chega. Guimarães não está incluído nessa lista. Sim, isso sim, porque há essa mudança, não é? Exatamente. O término de mandatos pode acontecer isso, e sobretudo onde eles estiveram uma grande subida, que é mais a sul do país, onde as dificuldades e os problemas se sentem de uma forma diferente, como eu já disse na intervenção anterior. E por isso eu acho que aqui nós temos que seguir aquilo que todos fomos unânimes em dizer. As pessoas estão cansadas, as pessoas estão com dificuldades no seu dia-a-dia. Em Guimarães isso reflete-se sobretudo nos salários. Pelos vistos, o Manel acha que é para 2029, como diz o Montenegro, deixá-lo trabalhar, não é? E por isso só lá para 2029 é que as pessoas têm direito a ver os seus salários aumentados, mas nós temos que perceber, se as pessoas não tiverem salário, as pessoas não consomem, se as pessoas não consomem, não se produz, porque se produz, não há dinheiro para comprar. Vamos ouvir o Manuel Ribeiro? É tão simples quanto isto, digo eu, e eu acho que ainda se produz em Portugal, acho eu. A Mariana não é tão simples. Não é? Então está bem. Desafiava Vítor Oliveira a contar-nos como é que estaria
como é que estaria no Largo do Toural, e eu devia ter dito do lado poente, porque agora impõe-se perguntar como é que se sente o ar do lado do Toural Norte. O Largo do Toural Norte sente-se com força, porque estes resultados vieram dar alento à estratégia que já está no terreno, já está definida há muito tempo. Mas eu queria dizer também que esta derrota do Pedro Nuno Santos também é uma derrota do Ricardo Costa. Eu lembro que havia uma facção de Guimarães, entre os quais o Luís Soares, o Presidente da Junta da Freguesia de Caldelas, apoiava o José Luís Carneiro, e o Ricardo Costa apoiou o Pedro Nuno Santos. Mas o Ricardo Costa foi na lista de deputados há um ano atrás, agora só não foi porque foi candidato, o Luís Soares foi afastado. Portanto, eu só quero dizer... O Guimarães também foi afastado. Eu só quero dizer que o Ricardo Costa está ligado e muito ao Pedro Nuno Santos. Portanto, esta derrota do Pedro Nuno Santos também é dele. E ainda por cima, quando o Pedro Nuno Santos veio 3 vezes a Guimarães dar também alento ao Ricardo Costa, não é? Veio à apresentação da Junta de Freguesia e na apresentação pública da sua candidatura. Não sejas assim, Vítor. É um líder, por amor de Deus. O líder veio aqui dar... Depois, 80 ou de 80 pronto, depois eu gostaria de dizer que não podemos fazer um paralelo exato entre o resultado destas eleições e o que vai acontecer nas autárquicas. São eleições diferentes. Embora nós gostássemos, e eu gostava que fossem eleições iguais, por causa do resultado, portanto, mas isso é perfeitamente compreensível. Mas também queria dizer, já que a Mariana tocou no tema da habitação, e porque está incomportável, e eu compreendo o que ela disse e aceito, mas é preciso ver quem são os responsáveis disto. Eu lembro que em 2015, e ele não contesta, o próprio Presidente da Câmara não contesta, ele anunciou publicamente que reduziu ao terreno para a construção, porque queria uma cidade verde e, portanto, era essa a opção dele. Passado 10 anos, veio-se a verificar que foi um erro. Havendo menos terrenos para construção, os que restam, naturalmente, são sujeitos à especulação imobiliária, são caríssimos. E depois, há determinados fatores que têm que estar sempre presentes. O Vítor tem noção de quanto é que custam as taxas municipais para os construtores? Tem. Balúrdios. São às centenas de milhares por qualquer prédiozinho. Portanto, qualquer pessoa que queira construir paga línguas de gato ao município. Depois, todos os impostos associados, o IVA, imposto de selo, à construção. E depois, quer dizer, estas situações, se não forem resolvidas, como é que a habitação vai ser barata? Quem compra um apartamento, imagina um T2 por 250 mil, que é o que está aqui, é o que está a rolar aqui nas Taipas e acho que também em Guimarães. Mais um bocadinho. Como é que o vai arrendar por 500 euros por mês? Pois. Não compra, porque do ponto de vista estritamente financeiro era um investimento ruinoso. Teria o dinheiro no banco ou em aplicações mais seguras. Então, sobre esta leitura local? E para concluir, quero dizer que espero bem que os resultados destas eleições legislativas seja o prenúncio de uma tendência e que seja aproveitada pela AD, que é a força política no Conselho verdadeiramente alternativa ao PS. Só um minuto rapidamente para ainda algumas considerações finais sobre este tema. Não sei se o Vítor Oliveira ainda quer dizer voltar. Sim que as autárquicas são neste momento a grande prioridade do Partido Socialista e também de outros partidos, naturalmente, mas estou a falar neste caso por aquele que estou aqui a abordar e por simpatia de família política. É importante também falar aqui de um pormenor que ainda não foi falado relativamente ao Partido Socialista. É que em 2025 convém não perder também a liderança da Associação Nacional de Municípios e da Associação Nacional de Freguesias, a ANAFRE, no qual o Partido Socialista tem uma forte expressão. O risco de novos estragos é grande se os resultados de domingo forem replicados em parte nas eleições autárquicas. Ainda sobre as eleições autárquicas, há um pormenor que importa também referir, é que vão marcar a chegada do partido de André Ventura ao poder, e neste caso ao poder local. Passa a ter uma dimensão local que o Chega ainda não tem. Depois,
Este é o diagnóstico que nós fizemos ao longo daqui deste debate, outros também já fizeram noutros palcos, e agora sim podemos fazer a reflexão daquilo que queremos. Se queremos a contenção ou a expansão do populismo. É importante deixar de pensar no voto negativo, privilegiar e vingar o voto positivo. E qual é o voto positivo? Apresentar medidas, apresentar projetos para as pessoas, para as ideias, porque é mais fácil os eleitores mudarem de partido do que os partidos mudarem as suas estratégias, e é fundamental também pensar nessa transformação dos partidos. Mariana, um último comentário, não sei se tens. Não, o caminho é para a frente, é de resistência, é de luta e é de progresso e de desenvolvimento naquilo que é a vida de cada um, e por isso a vida de cada um conta e importa, e é importante que esta força e que esta intenção esteja presente para que as pessoas não se adaptem à ideia do inevitável, porque nada é inevitável. Manuel Ribeiro, um último minuto. Um último minuto era só para referir e restar que há cerca de 4 anos atrás, na nossa sessão solene do 19 de junho, eu cheguei a dizer... Nossa sessão solene, 19 de junho. 19 de junho das Taipas. Estamos a gravar precisamente no estúdio do Reflexo e do Jornal de Guimarães e, portanto... Portanto, está esclarecido. Chamei a atenção que já havia resquícios de movimentos populistas, portanto o Chega estava a aparecer e a aparecer em força, e chamei a atenção que os grandes responsáveis por não deixar chegar o Chega é quem se senta nas cadeiras de poder. Naquela altura foi quando Luís Soares ganhou as eleições, foram chamados à atenção. E esse meu discurso, essa minha chamada de atenção em termos públicos, mereceu muitos sorrisos amarelos da gente que estava em esmagadora maioria naquele local afetos ao PS. Muito bem, o nosso tempo esgotou-se, mas ainda vamos reservar aqui 3 minutinhos para um último olhar sobre algum assunto que o painel entenda que deva partilhar com quem nos segue. Mariana, qual é a partilha que hoje queres fazer connosco? Então, a partilha que eu quero fazer hoje é a Catarina Eufémia. Não se vê bem por causa dali do coisa, mas lembrei-me por causa do tema. Como o tema é eleições legislativas, eu lembrei-me porque esta semana fez 71 anos que a Catarina Eufémia foi morta numa luta pelos direitos laborais e pelo aumento do salário naquela altura da jornada e pelo direito das mulheres. E eu já aqui falei também várias vezes do direito das mulheres, dos direitos das mulheres, de atingirmos a igualdade, e eu temo que este retrocesso seja primeiro para as mulheres. E por isso temos que continuar a defender os direitos, a democracia e a paz. Manuel Ribeiro, um último olhar? Num último olhar, eu só queria fazer referência à organização que, felizmente, a Junta de Freguesia das Taipas teve a ocasião de promover, que é o encontro literário chamado Termos, que é no próximo fim de semana, que pelo seu cartaz é importante que as pessoas participem, e porque a literatura, a poesia, o teatro são dimensões muito importantes na construção da pessoa humana. E finalmente, Vítor Oliveira, que partilha quer trazer com quem nos segue no Guimarães em Debate? É uma partilha diferente. Eu gosto de cumprir com uma partilha com de mobilidade, a palavra de mobilidade. No último programa do Guimarães em Debate. Assim não vale. Quando disse que faço, vale. Assim não vale, porque eu não posso usar o meu argumento. Disse que a viagem para o local das Mariana, gravações podia ser feito através do Vitrobus e assim foi. É possível. É possível. Então, a Mariana só tinha que fazer uma coisa. Era 24 horas antes, através do transporte flexível, sabendo, ele existe, a Vitrobus existe, o programa, o conceito existe, temos é que saber aproveitar. Está bem, exatamente. Portanto, 24 horas antes. Exatamente. Porque é assim que tem que ser. E chamavam um táxi. Olha, vou-te explicar. Chamavam um táxi. Mariana, e vinha de sabe táxi. Perfeitamente. Não tem bom dar vontade de rir. A mim dá. Porque isto não é opção. Mas é uma opção que existe. Vamos ver números. É uma opção que existe. Tens que utilizar para aumentar exatamente. Mas eu não quero chamar um autocarro 24 horas antes. Eu quero chegar a Guimarães e poder ir com um autocarro que me leve de um sítio ao sítio B. Vitor e Mariana. Por amor de Deus, vamos brincar. Não existe só em Guimarães, existe em todos os lados. Exato, pois existe. E sabes onde? Deixa-me dizer. Sabes onde? Sei, em zonas densificadas de população. Não é aqui, não é em zonas como as nossas.
E aí Guimarães Exato, tem essa é para isso há a táxis. Vitrobus existe Para isso há precisamente táxis. Pronto, Vamos ver o resultado. Vamos ver o resultado. Quando disse que não tens maneira de Não, chegar, não eu tem. arranjei-te uma solução. Não Já tem. experimentaste, Vitor? Não? Já Não, experimentou. não. Pois, Não, claro. não. É por Não. isso que ele não vai dar resultado, porque ele não Mas é de usa. experimentar, eu também. Mas também já experimentou? Não. Pronto, ok. Olha, um dia destes combinámos os três e vimos de BRT. Mas tem que ser- mas tem que BRT ser- só daqui a 10 anos. BRT Mas só agora daqui a 10 aproveito anos. esta deixa para abordar um assunto que o Manuel Ribeiro referiu. Dizendo que só daqui a 10 Não anos. se esqueçam que disseram aqui que iam vir os três desse serviço Mas especial. o Manuel Ribeiro já está aqui nas tapas, portanto. Eu não tenho Recebe-nos, faz a recepção. Mas fica já combinado, Mariana. Eu posso daqui a 15 Fica. dias. Vamos ver como é que vais fazer esse exercício. Vamos ver. Muito bem, ficou cumprida aqui a promessa, parcialmente, porque acho que a Mariana, para o próximo Guimarães em Debate, também vai querer vir no... Eu posso guardar para o conseguir próximo. Eu posso, porque eu fiz uma avaliação sobre isto e se calhar vai demorar um bocadinho, eu vou respeitar o tempo. Muito bem. E para o próximo eu faço a avaliação, porque eu tenho um contraponto para o Vitor. Muito bem. Para esta viagem do Vitor. Ora, e isso já serve de Contrafados no argumento. Podes Isto ter a parece- certeza isto que parece há. uma técnica de comunicação. Ah, Estamos sim, a senhor. lançar um mote para o próximo programa. Exatamente. Criar a dependência das pessoas para nos seguirem. Mas não é uma dependência, é um convite que fazemos, como sempre, para seguir o Guimarães em Debate nas diferentes plataformas digitais do Jornal de Guimarães. Por hoje ficamos por aqui. Os votos sempre da continuação de um fantástico fim de semana.